Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 4. Leremos do versículo 1 ao versículo 10, embora no banner você esteja recebendo aí a informação de todo o texto desse episódio do Senhor Jesus Cristo recrutando a primeira missionária da história do cristianismo. Aliás, o tema dessa semana na live vai ser os 2 primeiros discípulos da história do cristianismo, que é o caso da mulher samaritana e o ex-endemoniado lá de Gadara, de Gesara, né? Então nós vamos trabalhar esse tema na quinta-feira, dando assim uma conotação um pouco mais orgânica. Trabalhamos ontem, aliás, anteontem, né, sobre a questão de não aos lobos, né? Então nós vamos trabalhar uma coisa assim que estimule um pouco mais, porque se a gente ficar só na defensiva, há momentos no cristianismo que a melhor defesa é um ataque. E em outros momentos, o melhor ataque é uma defesa. Jesus disse para sermos simples como as pombas e prudentes como a serpente, dependendo do cenário. Então, vamos para o texto bíblico. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Respondeu Jesus a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, eis-nos aqui, ávidos, sedentos pela tua palavra, em forma de alimento sólido, em forma de água. Precisamos de ti, Senhor. Fala conosco com profundidade, para que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que essa palavra possa trazer para aqueles que estão desanimados aquela luz no fim do túnel, aquela esperança de que todos os que se encontram contigo têm mudança para melhor. Faz isso, Senhor, nessa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que todos nós sejamos enriquecidos
com uma palavra do teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Uma das ênfases da lição de hoje, através do pastor Gustavo, foi essa, de que nós tenhamos sempre no serviço de culto uma espinha dorsal. Nós não podemos trabalhar com coxa de retalho. Se depender do Espírito Santo, sempre todos os cultos serão temáticos. O conteúdo. Eu não gosto muito do termo liturgia, porque sugere repetição, ladainha, né? Eu trabalho mais com serviço de culto. E por quê? Porque serviço de culto sugere um começo, um meio e um fim. Então você tem que lutar consigo mesmo para aproveitar ao máximo o conteúdo que o Espírito Santo está disponibilizando nesse culto. Nosso tema hoje é uma amostra do público-alvo de Jesus. O público-alvo de Jesus ficou resumido em duas classes. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É importante nós termos aqui, inclusive, africanos conosco. Uma das questões que o inimigo quer manter, principalmente na sociedade africana, é aquilo que é chamado de status quo. Status quo é o estado das coisas, não cresce, mantém. Para o inimigo, você não sair de onde está é uma vitória para ele. 0-0 para ele é vitória. Não se esqueça disso. Você que está estacionado, eu continuo, estou andando. Aí você já está avançando. Mas a proposta de Cristo para o seu público-alvo é de alívio, é de não manter esse status quo. Então, na África, como dissemos, existem os agentes do inimigo, que são os reis das comunidades que estão lá com o argumento de manter as tradições, manter a arquitetura de determinados prédios. Então, ele tem uma argumentação, a tombar. Vocês já pararam para pensar nisso? Tombado pela Unesco, tombado pelo patrimônio histórico, que sugere o quê? Estacionamento. Manter o status quo. Agora, Jesus olha para todo o seu público-alvo e o classifica como cansados e oprimidos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesse episódio do encontro lá no Poço de Jacó, do Senhor Jesus, sozinho, preste bem atenção, quando você entender tudo que está acontecendo, mas por que exatamente agora todo mundo foi embora, os meninos foram comprar pão, vão comprar comida lá na cidade, e eu estou sozinho aqui, e agora olha a situação vexatória, um judeu e uma samaritana, aí você tem que entender, é uma questão bem da estratégia, né? É uma oportunidade ou uma ameaça? Quando você lê Romanos 8, 28, você vê a abrangência daquilo. Embora o contexto
Você vai ver ali o contexto de uma intervenção messiânica no meio da sociedade humana. Mas veja o que acontece com Jesus. De repente, a própria mulher diz: olha só, como é que você, sendo judeu, se dirige a mim, uma mulher sozinha, uma mulher samaritana? Nós não nos damos bem, é uma questão. Quando vocês... Aqui no Brasil é difícil a gente entender esse tipo de coisa assim, de etnias, de grupos que não se dão. Quando você vai na África, você vê, por exemplo, um povo que não se dá bem com o outro. Uma coisa que a gente entende bem aqui, Bakongo e Quimbundo não se dão bem. E tem gente da África que está ouvindo isso e sabe disso. Porque eu vi isso do motorista de Uber dentro de Luanda. Então você entende que existem questões antropológicas, sociológicas, que só são explicadas por essas ciências. Lógico que se você vê o pano de fundo, você vai entender por que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Você pega ali como é que surgiu esse povo, você vai entender. Mas espera aí, agora não tem que ver isso, não é hora de discutir esse problema de eu me dar bem com você e você comigo. Não é esse o momento. O momento agora é que você é um ser humano que está cansado e oprimido. Essa é, como ouvimos hoje, o coração da missão é o discipulado. Como é que Jesus vai recrutar discípulos? Ele vai encontrar nas mais diversas situações, como tinha um hino que nós cantávamos, era o do Brado de Júbilo, tal qual estou, eis-me Senhor. Como é que Jesus recrutou, se é que pode ser chamado de recrutamento, o que ele fez com discípulos e com missionários? E aí você vai ver que essa mulher, ela é a primeira missionária da história do cristianismo. Que Jesus não vai buscar lá no Sinédrio, nem vai buscar aos pés de Gamaliel ou coisa do tipo. Jesus vai buscar naquilo que é a realidade da vida. A realidade da vida. Jesus aproveita as oportunidades. Ou você é daquele que prega assim, né, pastor? Assim, o seguinte, nós vamos marcar um momento litúrgico para falarmos do Evangelho. É assim que você faz, aí fica complicado, você não vai conseguir muita coisa. Mas se você entender que os seres humanos estão divididos nessas duas situações, cansados e oprimidos. Todo oprimido está cansado, mas nem todo cansado é oprimido. Mas você sabe que Jesus está de olho nessas pessoas, nesses seres que estão nessa situação. E que não pode, o status quo não pode ser mantido. Olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e vocês vão ficar do mesmo jeitinho. É assim? E eu vos aliviarei. E aí, como nós ouvimos na lição, nós somos pequenos cristos. Aí, quando que os cristãos da igreja primitiva foram chamados pela primeira vez de cristãos? Não foi em Jerusalém, não foi na Judéia, não foi na Samaria, foi nos confins da terra. Por quê? Porque antes eles eram vistos como parecidos com Cristo, depois como extensões de Cristo, mas lá em Antioquia eles foram vistos como pequenos cristos. Então eu vou encontrar samaritana por aí.
Eu vou encontrar samaritano à beira de poços, buscando água. Você vai encontrar no seu serviço, na escola. É interessante, na entrada do prédio da Boa Vista, pastor Gustavo, a gente encontra gente ali, sempre teve ali servo de Deus. Lá tem o diácono Sérgio. A diaconisa Márcia não está nesse momento, mas ela vai confirmar. E sempre ela fala, pastor, me ajuda a orar por um fulano que eu estou trabalhando com ele. Estou orando, estou me aproximando dele. Sempre assim. Porque eles sabem que as samaritanas, os samaritanos estão no meio da multidão. E nós estamos como sal da terra. Quais são os valores do sal? O sal melhora o gosto da massa. O sal mantém a qualidade da massa. E o sal promove sede. São esses os valores do sal. E Jesus disse, vós sois, né? Todos nós, vós sois o quê? O sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então a responsabilidade é grande. Eu tenho que melhorar o gosto da massa. Eu não posso deixar a massa insonsa. Eu não posso deixar a massa sem sabor. Eu tenho que melhorar a qualidade de vida no quarteirão onde eu moro, no condomínio onde eu moro. Eu tenho que fazer jus à promoção que Jesus me deu. Jesus me promoveu a sal da terra. Jesus me promoveu a luz do mundo. Então Jesus chega e aí aproveita o momento. Falou, eu estou te pedindo essa água aqui, mas se você entendesse com quem está falando, e não é aquele com quem está falando, sabe com quem está falando? Aquela questão da carteirada. Sabe com quem você está falando? Sou filho do coronel. Como é que é o coronel? Sadraque? Sadraque? Sou filho sou irmão do oficial Miguel. Não é nada disso. Se você soubesse com quem está falando, você fala o seguinte, eu te dou essa água, H2O, mas você pediria para mim a água que sacia definitivamente a sede existencial. A sede que você tem, porque você quer ser feliz. Cansado é uma pessoa no limite de suas forças, que já andou por diversos caminhos, porém sem encontrar o que procurava. Ela se cansa. Procurou, tentou tantas vezes. O oprimido é alguém vítima da opressão física, psicológica, espiritual. E essa opressão traz dores, tristeza profunda. As pessoas são vítimas de tirania, são alvos de prepotência, são alvos de violência, são alvos de preconceito. São pessoas oprimidas. Isso sem entrar no caminho realmente da própria libertação, né? Que é aquela questão do possessão, opressão e indução, que são do lado da violência do inimigo. E Jesus disse que só vem a matar, a roubar, destruir. Mas estava ali uma mulher, cansada e oprimida. E ela vai ficar do mesmo jeito? Não pode. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A situação dela, o diagnóstico dela, cansada pela luta,
pela felicidade, a luta pela felicidade, a luta pela sobrevivência, inclusive, a luta na busca de água existencial. Tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Ou seja, 6 insucessos, 6 insucessos matrimoniais. 6. Com muito menos do que isso, tem gente que desiste. Já viram aqueles que não sabem a linguagem dos 70 vezes 7, né? Dessa vez passa, mas na próxima... Isso não é coisa de cristão falar, de pequeno Cristo falar. Tiveste 5, o que tens agora não é teu. Então, ela estava cansada, ela estava lutando pela felicidade. Aí tem aqueles caras, assim, do aconselhamento cristão bem antigo, né? Você precisa criar vergonha na cara. Não, Jesus olha. Essa mulher precisa ser feliz, e mais do que feliz, ela vai ser a primeira missionária da história do cristianismo. Olha como é que Deus olha. Não foi no recrutamento, mas na escolha, na constatação de quem seria o rei, que seria ungido do rei. Veio os caras bonitinhos, né? É Abinadab o mais velho? Cheiroso, bonito, com ternão, Armani. Não é esse. Aí foram passando, até que chegou um momento, falou, não tem mais ninguém? Não, tem um fedidinho. Fedidinho que está lá cuidando de ovelha. Você acha que ele está cheirando o perfume melhor da época? Está cheirando a sândalo? Não está. Traz ele. É isso, porque Deus não vê como vê o homem. Jesus olha para uma pessoa. Gente, eu conheço. Foi superintendente dessa região, um ex-detento. Ele faleceu na função de superintendente. Um ex-detento, ex-dependente químico. Um homem de Deus como poucos conheci. Pastor Edson Andrade. E eu tenho certeza que os Andrades estão me ouvindo, não vão ficar. Muito pelo contrário. Um homem de Deus que fez da igreja de Jardim das Oliveiras, que era uma igreja inexpressiva, uma das maiores da Convenção Paulistana Leste. Deus o usou para isso. Então, preste bem atenção, no público-alvo do Senhor Jesus está essas pessoas, mas que não têm a arrogância, a falsidade ideológica de dizer eu estou bem. Você olha para o apóstolo São Paulo, o cara com uma formação espetacular, formado aos pés de Gamaliel, membro do Sinédrio, ele chega e diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal, o primeiro. Agora, se nós ficarmos fazendo comparação, afinal,
Nós chegamos, eu sei que eu estou falando com gente de berço, como eu sou filho pioneiro da igreja. Mas eu tive que chegar diante de Cristo, como Cristo olhou a samaritana, ele me olhou. Ele olha todos nós. Ele olha cada um de nós, porque não tem jeito. Você está quase pronto. Isso não existe, quase pronto. Você vai passar pelo processo. Você vai deixar o meu Espírito trabalhar na sua vida. O Espírito Santo vai convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tiveste 5 maridos, e o que tens agora, tu roubaste de uma ou outra mulher. É lindo nós sabermos que temos um Deus que olha para nós e diz: eu vou aliviar você, vou deixar a sua vida leve a ponto de você voar nas asas do Espírito, tirar todo esse peso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aquela mulher estava oprimida pela sociedade, e tanta gente oprimida pela sociedade. Você já pensou nisso? Você que é um pequeno Cristo, que é uma pequena Cristo, que vai encontrar samaritanas por aí afora. Aquela mulher estava oprimida pela sociedade. Já pensou? Ela apanhava dos dois lados, né? Porque os judeus que acabavam passando por ali, tendo negócios com aquele povo samaritano, além de samaritana e mulher, uma sociedade machista, ainda tinha esse problema todo que eles chamavam de um problema de ordem moral. Então ela era oprimida pela sociedade, oprimida pela família, e ela era oprimida pela autorrejeição, ela mesma se rejeitava. Agora, Jesus, ele é fiel no propósito dele. Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, ele leva a sério o que ele propõe. Jesus leva a sério. Não é como inimigo. O ladrão vem somente a matar. Existe um divisor de águas, um sistema chamado ladrão, vem para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Não é vida de UTI, de CTI, não. A amada está cheia de aparelhos lá. Está com... a BIOS dele está vivendo, mas já tem morte cerebral. Está vivo. Não é esse tipo de vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Deus, o Messias, o meu Salvador, tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias. Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O mundo precisa de gente abençoadora. Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar com possíveis samaritanas ou samaritanos que estejam cultuando conosco. Tristeza, angústia, ansiedade, insegurança, medo pode estar tomando conta da sua vida. Mas Jesus se apresentou a você nesse final de manhã, início de tarde, de várias maneiras aqui. A começar pela própria lição, dizendo que Ele quer que os seus seguidores sejam mais do que parecidos com Ele, sejam mais do que extensões dele, sejam pequenos Cristos. Já pensou que coisa boa? Ser um pequeno Cristo. Mas até chegar lá precisa de uma revolução do Espírito Santo dentro de você. Você pensa nisso. Ah, mas Ele faz. Jesus e o Espírito Santo são amigos tão maravilhosos que eles já deram uma amostra lá no início, junto com o Pai, né? Chamaram a existência caos. Só para você entender, ele podia chamar já o paraíso a existência, mas eles chamaram a existência a desordem, ou na visão hebraica, um diamante bruto. Por quê? Porque eles são especialistas nesse processo. Então, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele pega o caos e transforma em paraíso. Jesus, no seu primeiro milagre de ministério terreno, ele transforma a água em vinho. É assim que ele trabalha. Ele não deixa as coisas como estão. Ele sabe que manter o status quo é a estratégia do inimigo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E aquela mulher, ela recebeu toda essa cura, toda essa hidratação. E ela saiu para o povo dela e falar de Jesus, falar do grande encontro que tivera com Jesus. Agora, Ele pode fazer isso com você. Você crê nisso? Diga assim para Ele: eis-me aqui. Eu até tenho água H2O aqui na minha casa, mas eu preciso da água tua, Senhor. Da tua água.
Eu preciso. Diga para o Senhor sem meias palavras, eu preciso de água. Agora, para aqueles que se acham, imagina, você vai me comparar com a mulher samaritana, afinal de contas eu sou um oficial. Então tá bom, preste bem atenção. Então você vai, a palavra agora é para você que vai encontrar samaritanas pelo meio do caminho, samaritanos no meio do caminho. O que você vai oferecer de si mesmo? Que água você tem? O pastor São Paulo diz: a nossa pregação, a nossa palavra não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder. Você falar vai ser, como disse lá na descrição do amor, sem amor vai ser com metal que soa. Acabou o som, acabou o som. Metal que soa, como tino que tine. Todos nós somos convidados hoje a nos aproximarmos de Jesus para sermos curados. A nossa cura existencial tem que acontecer. Se vocês terem uma ideia, o chamado pai da psicanálise diz que há um mal-estar na sociedade humana, há um mal-estar. E ele diz também que existem alguns que vivem com a pulsão de vida e outros com a pulsão de morte. Tem gente que vive para a vida e tem gente que vive para a morte. Mas Jesus quer que todos vivam para a vida. Então hoje, nessa amostra do que o Senhor oferece, do público-alvo, que é a samaritana, você pode ver o que Deus pode fazer na sua vida. Creia, creia, creia. Você vai se sentir realmente alvo do trabalho do Senhor. Então ofereça a sua vida agora para Deus. Se você quiser tornar isso público, escreva aí no chat, tanto do Facebook como do YouTube. Se você deseja algo que está não talvez nas mesmas proporções da situação da samaritana, mas um problema que você acha que é uma demanda terrível, coloque isso à disposição da ação de Deus. Amém? Ore comigo, ore conosco. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi exposta, que ela possa fazer a diferença na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Cura, liberta, quebra correntes, grilhões, algemas, libera os teus filhos, dá a esses aquilo que o Senhor propôs. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Faz isso, Senhor, para a glória, honra, louvor do nome de Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar. Pastor Gustavo